Livro Mantras de Vida, de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Confiro todas as ideias que surgem em minha mente e somente alimento e falo as palavras de vida e de paz, de trabalho e de amor. Agora, no Livro dos Espíritos, a pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofram como eles sofrem. E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? São os que resultam de ordem inferior para a criatura, de estar afastada de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo Buscai e Achareis. E hoje vamos ler: Observai os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o seu coração. Eis porque lhes digo: não se inquietem por saber onde acharão o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirarão vestes para cobrir seu corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem os pássaros do céu. Não semeiam nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas seu Pai Celestial os alimenta. Não são muito mais do que eles? E qual dentre vocês o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Porque também se inquietam pelo vestuário. Observem como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu lhes declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, mas jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vesti-los, ó homens de pouca fé. Não se inquietem, pois, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque seu Pai sabe que tem necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus, e se a sua justiça... Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não se inquietem pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. É a passagem que está em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21 e de 25 a 34. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por consequência, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais
se conservariam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo, e dessa condição E se dessa condição ele fizesse a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas lhe deu inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo todavia que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus o faz sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico então considerará como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí Jesus haver dito: não acumulem tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulem-nos no céu, onde são eternos. Em outros termos, não liguem aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e saibam sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. E em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de Cruz e Souza. Beleza da morte. Há no estertor da morte uma beleza transcendente, ignota, luminosa. Beleza sossegada e silenciosa, da luz branca da paz, trêmula e acesa. É o augusto momento em que a alma, presa às cadeias da carne tenebrosa, abandona a prisão dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza. Um mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias. No silêncio de cada moribundo, há a promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias.